Boa noite a todos. Nós estamos aqui fazendo um testezinho. Daqui a pouco a gente vai estar iniciando a nossa live. Estamos também aqui aguardando o nosso irmão José Soares para que ele possa adentrar a nossa sala, né, para conversarmos sobre a instituição espírita, a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, ao qual o nosso irmão faz parte, lá em Caruaru. Então, vocês aguardem um pouco, que nós daqui a pouco começamos. Estou só aguardando o nosso irmão entrar aqui na nossa live do Instagram. Estou dando boa noite a Naide, a Giovanni, a Luna, boa noite a todas, sejam bem-vindas à nossa live da Comissão Estadual do Espiritismo, desse projeto que é o projeto Conhecendo Sua Casa, né? E de 15 em 15 dias, na segunda-feira, nós trazemos aqui o representante de uma instituição espírita para que ele possa falar sobre sua instituição, né, para que as pessoas possam conhecer, né, as instituições espíritas aqui do nosso estado. Então, estou só agora aguardando ele chegar para que a gente possa iniciar a nossa live. Bom, vamos aguardar para ele fazer. Quando ele entrar aqui, aí eu consigo vê-lo e convidá-lo para entrar na live. Estamos aqui aguardando. Boa noite, Andréia. Boa noite, Emanuel. Prazer estar com vocês aqui. Sejam bem-vindos. Estamos aqui só aguardando o nosso irmão José Soares para que ele possa entrar na live e para que eu possa colocá-lo aqui, né, conosco. Ele que irá conversar conosco sobre a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, lá em Caruaru. Enquanto o nosso irmão não chega, nós queremos dizer a vocês que a Comissão Estadual de Espiritismo realiza toda segunda-feira uma live, né? De 15 em 15 dias, no caso hoje, e daqui a 15 dias, a gente faz a live do projeto Conhecendo Sua Casa. E, no caso, na próxima semana, dia 27, nós teremos a live, que é a live doutrinária, onde nós convidamos uma pessoa para vir aqui falar alguma coisa do Evangelho, do Livro dos Espíritos, trazer mensagens, né, da doutrina para a gente. Então, toda primeira e terceira segunda-feira do mês é a live Conhecendo Sua Casa. E toda segunda e quarta segunda-feira do mês é a live doutrinária que nós fazemos aqui. Aí queremos dar boa noite aqui a Marinete, nosso presidente Carlos, presidente da Comissão Estadual de Espiritismo, Beli, sejam todos bem-vindos.
estamos só aguardando o nosso irmão José Soares entrar aqui no Instagram para que a gente possa iniciar a nossa live, tá? Ele já falou comigo pelo Zap e disse que daqui a pouco está entrando. Então vamos só aguardar ele chegar para que a gente possa iniciar a nossa live. Eu queria também dar um outro recadinho, enquanto Soares não chega, dar alguns recadinhos que, no caso, eu daria no final. Posso começar a dar esses recadinhos agora. Depois a gente faz uma passagem rápida, né? No dia 25 agora de março, no caso, no próximo sábado, né, nós estaremos reunidos na Instituição Espírita Bezerra de Menezes, no encontro com as ADESAs, né? A diretoria da CE está fazendo visitas às áreas geográficas. E no próximo dia 25, nós vamos ter o encontro de diretores da CE com as casas espíritas das áreas geográficas 7, 8 e 10. Então, nós estaremos lá na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, fazendo esse encontro com essas instituições. E aí, nosso irmão Soares acabou de entrar. Boa noite, Soares. Você quer que eu vou fazer o convite para que você possa entrar na nossa live, ok? Estou tentando aqui. Agora. Pronto, tá me vendo? Estamos. A alegria é nossa, viu, Soares, de estar com você aqui nesse projeto nosso da Comissão Estadual, que é Conhecendo a Sua Casa, que é um projeto importante para que as pessoas conheçam as instituições espíritas que compõem aqui o estado de Pernambuco, né? E é uma oportunidade para que as casas tragam e mostrem os seus trabalhos, a sua atuação dentro da região ou dentro daquele bairro em que ela pertence. Bom, nós vamos iniciar com uma prece, tá? E aí, já dando boa noite também a todos que entraram agora, sejam todos bem-vindos. E eu gostaria que, se possível, você fazia a nossa prece inicial e, após a prece, já iniciar falando sobre a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Pode ser? Pode ser, sim. Então vamos nós nos conectar agora mais afinadamente pela prece, elevando os pensamentos, as nossas intenções aos objetivos mais elevados de nossa vida, que são aqueles de ordem espiritual. Senhor Jesus, que és o Senhor de todos os espíritos, agradecidos por essa oportunidade ímpar de estarmos trabalhando na divulgação da tua doutrina, através do trabalho nobilitante que as casas espíritas instituídas em teu nome nos possibilitam, possamos, Senhor, aproveitar esses momentos para assimilarmos o alimento espiritual que vem de toda reunião que compartilha os ideais, os objetivos maiores que nos ensinasse através do teu Evangelho. Que neste momento
possam estar associados a nós, a espiritualidade que trabalha no bem, que está à frente do movimento espírita brasileiro, sobretudo, e que nos possibilita esse momento feliz de comunhão dos teus ensinos pelas histórias das nossas instituições estabelecidas em teu nome na nossa presente encarnação. Que sob o teu amparo, a assistência dos benfeitores da vida maior, damos início a esse encontro de troca de informações da tua doutrina e das casas espíritas a ti associadas. Que assim seja. Obrigada, Soares. Então, assim, eu gostaria que você se apresentasse, né, dissesse quem é Soares, José Soares, e a partir daí apresentasse a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Nós teremos até, mais ou menos, 8:50 nessa conversa que você está apresentando essa nossa instituição, tá certo? Ótimo, até 8:50, né? Ótimo. Então, me apresento como José Soares nessa presente experiência encarnatória. Atualmente sou o fundador e dirigente da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, que é situada aqui no bairro das Rendeiras, antiga Coab 3, em Caruaru, e que faz parte, junto a 14 outras instituições que temos em nossa cidade, da divulgação em essência do Evangelho do Cristo, e que podemos, assim, estar gratificados com esse trabalho, sobretudo de fortalecimento do movimento espírita. Nós temos em nosso estado, em Pernambuco, duas grandes organizações das instituições espíritas, a Federação Espírita Pernambucana, a Comissão Estadual do Espiritismo, que estão cada vez mais trabalhando juntas em prol da melhor divulgação da doutrina e indiretamente do Evangelho do Cristo. Então, é isso que nos vincula, essa oportunidade que vamos aproveitar, procurando sempre que possível contextualizar algumas observações da nossa instituição com a própria doutrina espírita. Afinal de contas, cada oportunidade que nós temos aqui na Terra de alguma forma, direta ou indireta, associar na palavra, na vivência e no exemplo o ensino do Cristo, nós não podemos deixar de aproveitar muito bem essas oportunidades. Então, glória, satisfação imensa estar lhe conhecendo aqui pelo Instagram, de modo a que nós possamos, de fato, cada vez mais qualificarmos a nossa atuação na divulgação da doutrina espírita. Então, eu vou falar um pouco mais e depois, dentro da necessidade, tu podes intervir, Glória, fazer alguma ponderação, alguma pergunta, inclusive, para que essa live se torne da forma mais natural possível. Uma conversação. Uma conversação. Com certeza, pode deixar. A origem, inclusive, em termos físicos, da instituição da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes se deu no ano de 1989, no mês de novembro. É uma instituição que, diferente talvez de uma grande parte de outras casas espíritas, antes de termos iniciado as palestras públicas, o grupo que se organizou na tarefa doutrinária estabeleceu um segmento que não é tão comum. Nós
tivemos nos primeiros meses reuniões mediúnicas, para depois a instituição abrir as portas para a reunião pública. Então, é muito comum a Casa Espírita começar com a reunião pública. É meio incomum começar com reunião mediúnica, mas o que ainda é menos comum é que antes de começarmos as reuniões mediúnicas, nós procuramos regularizar toda a documentação da instituição, associamos a ela, na época, a Federação Espírita Pernambucana, que ainda continua afiliada, e tivemos como primeiro alicerce básico da própria instituição espírita o culto do Evangelho no lar. Nesse ponto, eu sei que é muito comum surgirem instituições espíritas oriundas de cultos do Evangelho no lar, onde as pessoas depois se organizaram, se estruturaram e resolveram abrir uma instituição espírita. Nesse aspecto, nós também fomos assim. Estivemos durante mais de um ano realizando semanalmente o culto do Evangelho no lar, na época, no bairro mesmo da Coab 3, hoje tem o nome de Rendeiras, mas era Coab 3. E esse evangelho era realizado na casa de uma senhora chamada Dona Rosa. Dona Rosa era proveniente do movimento espírita do Recife, era trabalhadora, quando esteve aí em Recife, do Centro Espírita Investigadores da Luz, é uma instituição bem antiga aí no movimento espírita em Recife, e ela veio morar em Caruaru, quando oportunamente eu a conheci numa palestra pública num centro aqui chamado Fraternidade Espírita Leão Denis. Na época em que o Bezerra de Menezes foi fundado, Caruaru tinha apenas 4 instituições espíritas. O Leão Denis, que é a instituição mais antiga, a AME, que é a Associação Municipal Espírita de Caruaru, bem antiga também, mas que foi fundada nos anos 50. Eu esqueço a precisão, mas foi na década de 50. E também havia a Fraternidade Espírita Emmanuel, que houvera sido fundada em 83. E a quarta instituição que havia na época era a Casa Allan Kardec, que foi fundada por Rubens Sintra, no bairro da Coab 2. Então, o Bezerra de Menezes surgiu como a 5ª instituição espírita em nossa cidade. E antes de ter havido esse encontro entre eu e Dona Rosa, eu houvera conhecido o Espiritismo alguns anos antes, em 1985, no final de 85, na cidade de Vertentes. É uma cidade do interior aqui de Pernambuco, e na época já havia há muitos anos um centro espírita chamado Núcleo Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Fora fundado por um médico lá da cidade, Dr. Hernildo. Essa instituição existe, continua existindo em Vertentes, foi ampliada. Dr. Hernildo voltou ao plano espiritual na década de 90, mas continuou a semente lá da instituição. Eu me lembro que quando eu era criança e morava em Vertentes, na faixa etária de 10, 11, 12 anos de idade, a gente brincava muito, porque esse centro espírita já existia, e a gente chamava entre os amiguinhos que era um terreno onde batia um bombo, onde havia... Era o que hoje ainda alguns chamam de um terreiro de Umbanda, mas na verdade era
esse núcleo espírita fundado por um médico. Inclusive era, na época, o único médico da cidade, porque essa cidade do interior, grande parte tinha um médico, que ao mesmo tempo era o parteiro, era o clínico geral, era o médico para tudo. E Dr. Hernildo fundou esse centro espírita em Vertentes, que eu só vim a conhecer de fato em 85. Na oportunidade, entrei no centro devido a uma questão de obsessiva associada àquilo que na época não tinha esse nome, síndrome do pânico. Hoje se popularizou muito, mas na época não tinha, e foi através dessa questão que eu resolvi entrar lá no centro em Vertentes. E eu entrei lá, na época, com a cabeça minha, com muito conhecimento evangélico, porque eu havia frequentado durante alguns anos algumas instituições protestantes. Algumas delas, inclusive, como a Adventista do Sétimo Dia, as Testemunhas de Jeová, que hostilizavam, e eu sei que doutrinarmente hostilizam as instituições espíritas por ainda acharem que são instituições demoníacas a serviço do poder do mal. Então, quando eu fui entrar ali naquele centro, Dr. Hernildo, eu achava que era tudo ou nada, porque eu poderia estar entregando minha alma ao diabo, na tentativa de resolver essa questão dessa síndrome, que quando eu tinha crise, vinha aquela sensação de morte, muito comum, as crises de ansiedade, sensação de taquicardia, de faltar o ar e de achar que ia morrer naquele momento. Então essas crises eu estava tendo elas com muita frequência. Quando eu entrei ali no centro, a primeira coisa que me espantou, o assunto era o Evangelho do Cristo, comentado lá por Dr. Hernildo, numa página do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois da reunião, houve a aplicação de passes individuais, que eu fiquei para tomar passe. Na outra semana eu fui assistir a reunião outra vez. Depois de ter assistido 3 vezes a reunião, tomar passes, eu percebi que durante aquele tempo eu não tive mais nenhum acesso de crise de pânico, que seriam muitas vezes semanais. Será que esse negócio passou? Eu não sinto mais isso. E aí resolvi continuar frequentando as reuniões, depois comecei a ler livros, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, e depois as obras de André Luiz. Do Livro dos Espíritos, eu folheei, na época, Céu e Inferno, a Gênese, Livro dos Médios, um pouquinho só, porque para mim essa questão de conversar com os mortos era coisa do diabo, o Espiritismo não precisava disso. Eu até dizia, meu Deus, para que reunião mediúnica? Bastaria a doutrina, a filosofia espírita, que esclarece o Evangelho, e não precisa dessa questão de estar se arriscando a conversar com os defuntos que deveriam estariam ali no cemitério, aí o pessoal chama. Bom, isso é só um preâmbulo para dizer o seguinte, a partir daí eu conheci o Espiritismo e passei a estudar. E depois de algum tempo fui morar em Caruaru, depois de um ano, na época eu trabalhava no Banco Vertentes, houve uma transferência, fui trabalhar em Caruaru. E comecei a frequentar as instituições espíritas em Caruaru. Aí já era anos 86, 87. E no ano 88 eu conheci Dona Rosa assistindo palestras públicas, porque na época, a critério de terapêutico, eu ia assistir reunião, onde houvesse reunião pública eu estava assistindo em Caruaru. Então ia no Emmanuel, ia na AME, ia no Leão Denis. Minha questão era não ter mais essa coisa de influência
espiritual obsessiva. Mas aí, numa palestra pública, uma senhora baixinha, de cor, e que falou o evangelho de uma forma tão espontânea, tão natural. Depois eu fui conversar com ela e foi que eu soube que ela tinha vindo do Recife, estava morando num bairro novo na época, que era Coab 3, e convidou para um evangelho no lar. Eu fui na casa dela e depois desse evangelho foi que surgiu a história, a questão por que não fundar uma nova instituição espírita ali nesse bairro novo, que na época a Coab 3 é uma Coab, muitas casas, muita gente está vindo morar lá, e era bem afastada dos demais bairros de Caruaru. Acredito que ainda hoje em dia é um dos bairros mais afastados, fica a cerca de 5 quilômetros do centro da cidade. Bom, lá no Evangelho com Dona Rosa, nós tivemos a participação dos primeiros colaboradores do trabalho espiritual. O trabalho material, quem estava à frente era eu, porque tinha as condições financeiras ideais para fundar o centro e, em termos físicos, e dar início ao trabalho. Mas estavam lá conosco, entre outros participantes, a Dona Rosa, que era o cabeça do grupo, né, aquele que chamou a gente lá para o início desse trabalho. Tinha nossa irmã Lindaci, que ainda é hoje atuante em nossa casa e no movimento espírita em Caruaru, a vice-representante do centro, Lindaci Fernandes. Havia Lúcia também, que era médio ostensiva, mas na época mais ainda, que participou conosco. Dona Marina, que voltou para o plano espiritual, Dona Lourdes, que também voltou. E esse grupo ia aumentando a frequência de pessoas próximas, de modo que depois de algum tempo tínhamos 15, 20 pessoas no Evangelho no lar. E aí não era mais um Evangelho no lar, era quase uma palestra. Então, daí foi que a questão de fundar a instituição foi bem à frente, e eu adquiri uma casa na época financiada da Coab 3, que derrubamos a casa e fundamos a sede da instituição no ano de 89. Então, a casa teve esse início meio diferenciado, né? A gente começou como Dona Rosa já tinha participado de reunião mediúnica. Durante o Evangelho no lar, nós percebemos que havia os médios ostensivos que estavam também lendo o livro dos médios, estudando. Então foi esse grupo que a gente disse, olha, a gente vai começar com reuniões privadas e depois a gente vai ver as reuniões públicas. Foi assim que aconteceu o início das nossas atividades. Então, Glória, eu já falei razoavelmente para lhe dar tempo a fazer algumas observações que eu acho que será também muito importantes. Veja, eu acho muito interessante esse início da criação do Bezerra. Porque, como você falou, realmente, a grande maioria das pessoas já iniciam com as palestras, né? E o que acontece? Muitas das vezes, as pessoas elas já entram direto no trabalho, no assistencial, mas não se preparam, não se preparam, né, com o conhecimento da doutrina, que é tão importante, né? E também achei muito interessante vocês terem começado pela mediúnica, não é? Eu não sei, aí que eu queria perguntar, se o trabalho que vocês realizavam na mediúnica já era um trabalho para as pessoas externas, ou se era um trabalho onde vocês, através da mediúnica, vocês fortaleceram esses laços desse grupo para depois abrir a instituição. É importante essas observações suas e perguntas. Primeiro, eu sempre tive um critério muito grande, pelo estudo prévio que eu fiz do Espiritismo, de não
motivar a participação de pessoas novas no trabalho mediúnico. Então, o trabalho mediúnico começou com aquele grupo que estava mais habilitado, poucas pessoas, que foram exatamente as que assinaram a ata inicial do centro, Dona Rosa, Dona Marina, Dona Lourdes, Lúcia e Lindaci. Era esse o grupo mediúnico de 5. Na época eu tinha lido e estudado também o livro Diálogo com as Sombras, que é uma importante obra nessa área mediúnica, onde eu tinha percebido que era muito positivo os grupos mediúnicos pequenos, que a espiritualidade trabalharia muito melhor com um grupo de 5, 10 pessoas no máximo, do que um grupo mediúnico com muitas pessoas. Então a gente começou aquele trabalho mediúnico já recebendo espíritos necessitados de amparo, de esclarecimento, e de que, para depois, abrirmos as portas às reuniões públicas. Interessante também é que logo em seguida, no ano 90, 91, a Federação Espírita Brasileira houvera iniciado, em torno daqueles anos, o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. A nossa casa foi a primeira instituição em Caruaru que já começou estabelecendo logo de primeira o estudo do ESD. Então, nessa área eu acredito que nós temos sido até pioneiros de muitas cidades próximas a Caruaru, porque tão logo eu tomei conhecimento de que havia esse estudo elaborado pela Federação e que era muito importante, a gente começou. Então, o estudo do ESD, mais adiante também o estudo da mediunidade para os participantes novos. Estudo da mediunidade esse, que teria um tempo mínimo em torno de 1 ano e meio a 2 anos, habilitando a que outros fossem para a reunião mediúnica. Mas aqui é muito importante, como você observou na pergunta, deixar bem claro de que aqueles que chegam na casa espírita chegam, primeiramente, na grande maioria das vezes, com muitas necessidades, tanto espirituais quanto de conhecimento, e que não se pode facilitar a participação dessas pessoas em reuniões mediúnicas sem que, de fato, elas já tenham criado uma certa convivência e estudo na casa, e de estarem bem esclarecidas em termos doutrinários básicos, no mínimo o Livro dos Médiuns, né, e mais algumas obras de André Luiz que ajudariam muito nessa área, como Nos Domínios da Mediunidade, ou Missionários da Luz, que também aborda muito a questão mediúnica. No mínimo, um estudo, claro, tendo sempre por base primeiro o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, e depois as obras subsidiárias, para depois, de fato, participarem do trabalho mediúnico. Muita gente confunde as questões obsessivas que muitos trazem ao aproximarem-se da casa espírita com mediunidade a ser desenvolvida. Questões obsessivas e de influência espiritual são situações a serem resolvidas e tratadas pelo alimento do Evangelho, das reuniões públicas, da assistência pelo passe, da água magnetizada, e não através de reunião mediúnica. Porque ainda hoje nós sabemos que há casas espíritas que se precipitam nisso e colocam muitas vezes pessoas que ainda não resolveram sequer as questões obsessivas que traziam para ir trabalhar na reunião mediúnica. Isso é gerador de muito problema, muito, em vários níveis, tanto em termos de equilíbrio do trabalho na casa espírita, porque aquela pessoa que ainda não se evangelizou o suficiente, ela, envolvendo-se no trabalho mediúnico, ainda está muito vulnerável a
outros processos obsessivos e conflitos com a casa e com trabalhadores dentro da casa espírita, face a questões morais que não foram resolvidas com a pessoa. Então, aqui eu deixo bem salientado esse fato, porque há de se ter um cuidado grande em relação àqueles que trabalham na reunião mediúnica. Bem, veja, aí você falou que o início de vocês, a nível, foi depois dessas reuniões mediúnicas que abriram a casa. E aí, naquela época, quais os trabalhos, né, que vocês, fora o mediúnico, quais os trabalhos que vocês iniciaram no Bezerra de Menezes, logo no início? Logo no início, os trabalhos iam porque depois de 1 mês e meio, mais ou menos, a gente abriu as reuniões públicas. Aí havia o trabalho dos passes individuais a frequentadores das reuniões públicas que tinham alguma necessidade. Foi aberto o trabalho do atendimento fraterno, né, através das entrevistas e de seleção de casos e situações que precisavam de haver uma ajuda espiritual através de consulta na reunião mediúnica, sem a participação do entrevistado. Porque logo no começo das nossas atividades, nós tivemos muito esse trabalho de atendimento fraterno, onde muitas pessoas que traziam, inclusive, problemas obsessivos, elas eram orientadas a ficar em casa no dia e no horário da reunião mediúnica. Na outra semana elas vinham para saber algum resultado que teria havido daquela entrevista e da reunião mediúnica. Aí, na maioria dos casos em que havia a questão espiritual de um cuidado maior, havia sempre a recomendação de uma certa quantidade de reuniões públicas, de passes individuais e da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essas pessoas, essas atividades, voltando, primeiras que nós tivemos foram a reunião pública, o atendimento fraterno, a reunião mediúnica, que já era com aquele grupo que abriu a instituição, e mais adiante, alguns anos depois, é que começamos um trabalho maior de assistência espiritual. Junto ao trabalho, eu lembrei agora do atendimento fraterno, nós também fomos aqui em Caruaru, se não os pioneiros, quase os pioneiros também, do trabalho da campanha do quilo. Porque a campanha do quilo, antes de começarmos o Bezerra de Menezes, eu estive frequentando assiduamente a casa Allan Kardec, com seu Rubens Sintra, e lá eu fui quem dei início à motivação para o trabalho da campanha do quilo. Eu tinha lido um livro de Sobral, eu esqueço o primeiro nome dele, que foi um dos organizadores da campanha do quilo em Recife. Eu sei que o sobrenome era Sobral. Elias Sobral. Elias Sobral. E ali eu vi a importância do trabalho da campanha do quilo. Então, antes de fundar o Bezerra de Menezes, eu já estava participando da campanha do quilo em Caruaru há mais de um ano. Então, quando a gente fundou o Bezerra, a gente também introduziu a campanha do quilo para juntar alguns alimentos e dar algumas feirinhas a algumas famílias que começaram a ser assistidas. Mais adiante é que o assistencial mesmo, com entrega de sopa e de uma forma mais sistematizada, foi organizado. Mas nos primeiros anos foi aí. E já era muita coisa para nós, tá? Porque o grupo era pequeno, né? Era um grupo iniciando as tarefas e havia um critério que eu sempre
estive incentivando muito, que era o do estudo. Então, nós que participávamos da reunião mediúnica prática, continuávamos tendo um horário de estudo da mediunidade fora da reunião prática da mediunidade. Então, ao longo de muitos anos, o estudo da mediunidade, nós procuramos aprimorar e intensificar. Estudamos depois sistematicamente as obras que tratavam de mediunidade do espírito Manuel Filomeno de Miranda, principalmente os trabalhos de ordem desobsessiva, que ele elucida muito nos livros. E houve um período em que a gente trabalhou, talvez seja você, no seu tempo, seu de espiritismo, mas havia um estudo mediúnico na doutrina espírita muito comum, que chamava de Cohen. Cohen eram as apostilas do Cohen que vinham lá do sul do país, que muitos centros espíritas tinham por base para o estudo da mediunidade. Então, nós também estudamos aquelas apostilas do Cohen para a questão mediúnica. De certo modo, a questão mediúnica para mim sempre foi muito assim, singular, por aspectos curiosos que eu não posso deixar de colocar aqui. Primeiro, porque ao conhecer o Espiritismo, eu tinha ojeriza ao trabalho mediúnico. Porque eu achava, ainda tinha uma coisa na minha mente, devido às igrejas evangélicas, de achar que era muito arriscado aquele negócio de conversar com os defuntos, com as almas dos homens que viveram na Terra. E devido a isso, antes de começar o trabalho mediúnico no Bezerra de Menezes, eu fui intuído a ler e estudar bastante o Livro dos Médiuns. Eu me lembro que eu fiz uma leitura sombreada, refletida, de 4 vezes o Livro dos Médiuns. Depois que eu li umas 4 vezes estudando, foi que eu disse, pronto, agora eu estou habilitado a começar esse trabalho na reunião mediúnica. Mas foi sempre uma coisa que me fez ter um cuidado maior, porque eu percebia na época, porque eu participei também de reuniões mediúnicas em algumas instituições espíritas em Caruaru, ou convidado, ou para observar o trabalho. Antes do Bezerra de Menezes começar mesmo, eu vim assistir a algumas reuniões mediúnicas na sede da Federação Espírita Pernambucana, também a convite, assim, fiz o pedido, porque a gente estava para começar o trabalho, e eu queria ter o máximo de ideia de como o trabalho era executado, né, na prática mesmo, na reunião mediúnica. Então eu vim assistir algumas reuniões, eu me lembro na época com um espírita muito conhecido em Pernambuco, em Recife, que foi um do ex-presidente da federação, chamado Holmes Vicente. Então, com o doutor Holmes, com o professor Holmes, eu estive assistindo algumas reuniões mediúnicas para depois começar a reunião mediúnica no Bezerra de Menezes. Então, houve esse cuidado bem específico em relação a isso. Hoje, nós temos 2 grupos mediúnicos no Bezerra de Menezes, em dias alternados. É um no domingo, que eu sou também o doutrinador, e na terça-feira, que é o grupo que está com Dona Lindacia, a nossa vice-presidente do centro, e que ela coordena lá o trabalho, que é nas terças-feiras. Mas, a princípio, era um dia só a reunião mediúnica. Mais adiante é que foi desdobrado em 2 dias. Bom, eu volto para ti a palavra, porque já vai, daqui a pouco... Pois é, aí o que é que eu queria ver, assim, até Emanuel colocou aqui no chat, ele disse assim, hoje em dia, o Cohen foi substituído
pelo curso Mediunidade, Estudo e Prática, em 2 tomos. E realmente a Federação Brasileira, hoje ela faz a Mediunidade, Estudo e Prática, né? Eu também já fiz parte desse estudo, e a gente leva mais ou menos 2 anos fazendo esse estudo. Exatamente. Da mediunidade. Esse estudo, tem um livro azul, teoria, o livro vermelho, prática. Nós utilizamos no Bezerra de Menezes, assim que saiu essas apostilas, e fizemos em forma de vídeos, que inclusive estão disponibilizados no canal no YouTube, tanto da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes de Caruaru, quanto no canal no meu nome, porque eu fiz os estudos presenciais, mais filmados, e depois eu postei no YouTube. Então a gente fez o estudo dessas apostilas, que realmente elas vieram ocupar de forma ideal esse espaço que antes era das apostilas do COEM. Exato. Muito bem lembrado. E aí, assim, eu queria que você falasse hoje, né? Como está o Bezerra hoje? Que atividades o Bezerra está desenvolvendo? Com certeza, essas que ele iniciou, mas já devem ter novas atividades. Aí eu queria ver com você, lá no Bezerra tem evangelização infanto-juvenil, tem trabalho de gestantes. Quais as atividades que nós temos hoje no Bezerra, para as pessoas poderem conhecer? A pergunta é muito bem colocada, inclusive é importante aqui fazermos um adendo. Depois da pandemia, depois desse tumulto que houve no movimento até político no Brasil, nós sentimos aqui em Caruaru, e eu acredito que em Recife também, houve um fracionamento, poderíamos quase que dizer isso, na maioria das casas espíritas. Diminuiu muito a frequência da grande maioria, com suas justas exceções. Mas, por exemplo, eu participo sempre dos movimentos de seminários e congressos, sobretudo os que acontecem em Recife ou cidades próximas ao Recife. Então, por exemplo, há muitos anos que eu frequento um movimento de seminários espíritas na Paraíba, em Campina Grande, que é realizado durante o Carnaval. Lá se faz há mais de 40 anos um evento chamado de MIEP. E eu estive no MIEP, os 10 últimos anos para cá eu estive sempre. Esse último MIEP que houve agora, que voltou a ser presencial, tinha praticamente a metade do público dos anos antes da pandemia. E lá também eu conversei com algumas pessoas de casas espíritas e falaram que lá também a frequência caiu e caiu demais. Não foi uma queda pequena, foi um baque. É uma realidade pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Agora que a gente está retomando. Aos poucos. E bem aos poucos. Então, atualmente, nós temos as seguintes atividades que se estabeleceram desde antes da pandemia. Então, no sábado de manhã é feito um trabalho de evangelização infantil, sobretudo com as crianças das mães que recebem assistência social do centro, que é assistência através de sopa e de algumas feirinhas mensais que nós damos. Então, os filhos desse pessoal, mais intensamente, são os que vêm para a evangelização no sábado de manhã. Nos dias de reunião pública, nós temos 3 dias, na segunda, na quarta e no sábado. Na quarta e no sábado, nós, antes da pandemia, alternávamos a possibilidade de evangelização infantil para algumas crianças, que eram poucas, de pais que vinham para a reunião pública. Já essas reuniões, depois da pandemia, não há
mais essa evangelização, porque também a frequência caiu bastante. Caiu bastante nas reuniões públicas. As reuniões nossas, elas sempre estão sendo feitas no formato misto, pública e ao vivo. Nós utilizamos mais a plataforma do Facebook e as palestras depois também são colocadas no YouTube. Mas sempre usando agora os dois meios. A palestra é presencial, mas ao mesmo tempo está sendo transmitida ao vivo. Então, isso tanto na quarta quanto no sábado. Na segunda-feira, a reunião é mais de assistência espiritual e evangelização. Então, a gente tem um trabalhador que já faz bastante tempo que assumiu esse trabalho, Rubinho, que a gente chama de Rubinho, faz um trabalho na segunda-feira voltado mais ao Evangelho. Nas reuniões públicas, nós procuramos abranger todas as obras da codificação atualmente. Então, por exemplo, no sábado é o Livro dos Espíritos, no outro sábado é o Céu e o Inferno, no outro a Gênesis, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando são 5 sábados. Nas quartas usamos mais o Evangelho, mas sempre procurando direcionar uma participação das casas espíritas da cidade. Então nós procuramos ao máximo alternar palestrantes, de forma que as casas possam estar mais unidas no trabalho de divulgação. Então isso está sendo feito atualmente. Mas como eu tinha dito, e aqui eu lhe pergunto, pelo conhecimento que você tem aí no movimento espírita em Recife, como é que está essa questão pós-pandemia? Caiu muito mesmo aí o movimento nas casas em geral? Inclusive existem casas que ainda nem retomaram, né? Ainda não conseguiram retomar. O pessoal tem feito muitas palestras virtuais e estão retomando aos pouquinhos o presencial, né? A gente teve um evento para jovem agora no Carnaval, que também a presença não chegou nem à metade do que participava-se, dos jovens que participavam antes do Carnaval, antes da pandemia. Então, assim, é algo lento, que a gente tem que ter, a gente que está à frente do movimento, temos que ter paciência, confiança, né, naquele lá de cima, porque ele sabe o momento para cada coisa que vai chegar. Agora, eu tenho certeza que, assim, quando começar realmente a retomar as atividades, nós vamos ter muito trabalho, não tenha dúvida. Muita gente precisando de apoio, de ajuda, né? De conforto, muita gente que perdeu familiares. Então, muita gente, assim, até trabalhador que ainda não conseguiu retomar os trabalhos por perda de parentes, né? De familiares na pandemia. Então, o que a gente faz, assim, orar por eles, né? Orar por essas pessoas e continuar o nosso trabalho. Porque uma coisa que a pandemia também trouxe, assim, foi a gente conseguir se ressignificar na questão de não deixar que a divulgação doutrinária ficasse parada. Porque aí a gente começou a utilizar as mídias sociais em prol da doutrina. Isso foi também muito bom, foi muito importante. Então, o trabalho não parou, né? Muitas das casas, elas vieram para as mídias, elas vieram para o Instagram, para o Meet, para o Face, para o YouTube, e começaram a ver que, não, a gente tem que continuar, então vamos continuar. Mas, olha, pode fale, Soares. Eu estava lembrando do seguinte, nós entramos agora numa época que muitos previam em termos de globalização de internet, de uso dos recursos de informática e de transmissão de uma forma que a tendência é aumentar. Hoje nós temos visto ampliação do trabalho
em casa, do trabalho office, em casa, de muitas empresas, de até bancos. Hoje a gente sabe que praticamente, isso é uma realidade, a grande maioria dos brasileiros tem um smartphone. A questão de assistir uma palestra ao vivo na internet, em velocidade alta, como nós estamos aqui, se popularizou. Então não há como, a divulgação espírita tem que acompanhar essa questão do uso das redes. Não há dúvida que, enfrentando dificuldades que hoje, e aqui também é muito importante, a gente vive uma época que o Brasil atingiu índices altíssimos de desemprego, de muita gente que não tem recurso de gastar o dinheiro do ônibus ou do transporte para ir ao centro espírita. E pode assistir a palestra em casa de graça. Exato. E desde que de fato esteja com pensamento direcionado à palestra, ela está em interação espiritual à semelhança do que estaria na casa espírita. Que a gente sabe que o que nos une em termos de amparo espiritual é o pensamento. E se de fato a pessoa, por exemplo, está em casa agora e está focada na compreensão, né, em uma palestra espírita, ela está associada a espíritos que se conectam com esses ideais e está em assistência espiritual. Então, a gente está agora numa época, no Brasil, de uma forma mais ampla, de começar a ver uma melhoria aos poucos, tanto do lado econômico, que o desemprego no Brasil é índices alarmantes, e também abaixa o poder aquisitivo. Nós estamos, a grande maioria, que é classe média ou até mais baixa um pouco, não tem reajuste de salários. Muita gente está passando dificuldades financeiras. Essas pessoas estão ficando em casa. E a utilização da mídia para levar para elas a palestra espírita, o seminário espírita, tem e deve estar sendo cada vez mais trabalhado. E esse meio, de certa forma, está associado a uma certa ausência da casa espírita. Porque em dias de chuva, como esse que a gente tem tido aqui ultimamente, a casa espírita, nós estivemos na reunião no Bezerra de Menezes, sábado agora, o último, deu a maior toró d'água aqui em Caruaru. Deu quase cheia em alguns bairros. E pouquíssimas pessoas foram à casa espírita. Mas a palestra estava sendo transmitida pela internet. A gravação da palestra depois está lá no YouTube. Então, realmente tem que olhar esses aspectos. Exato, é importantíssimo. Nós estamos chegando ao final da nossa live. Uma pena. Foi tão bom. Gostaria muito que você, agora, para encerrar, deixasse uma mensagem para os nossos amigos e também o convite para que quem não conhece possa conhecer a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Primeiramente, eu queria agradecer muito essa oportunidade que nós temos no trabalho da Casa Espírita e da divulgação da mensagem espírita. É claro que tem muitas pessoas, que aqui não citamos o nome, que participaram e participam da estrutura da Casa da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Mas é verdade que o que faz a casa continuar, ampliar-se e superar todas as adversidades é o sentimento que una os trabalhadores. Então, claro que é muito importante a casa física, porque nós estamos encarnados, mas não há dúvida que a essência da manutenção e da qualificação é o sentimento, é a espiritualidade que nos envolve. Então, eu quero aqui deixar
meu agradecimento particular a cada um dos que, direta e indiretamente, estão unidos a nós no trabalho lá no Bezerra de Menezes. Quero lembrar a eles que, olha, quem acompanha cada um de nós é a espiritualidade do alto. E é para ela que nós devemos sempre estar atentos ao reconhecimento, ao acompanhamento e ao amparo. E de fato, é muito importante que possamos cada vez mais estreitar distâncias, como estamos fazendo aqui nessa live, possibilitando que outros que tenham nos acompanhado se motivem também a iniciar grupos e atividades do movimento espírita. Porque por trás dessas histórias que a Comissão Estadual do Espiritismo está promovendo, há uma motivação indireta e sutil para que outras casas continuem surgindo. Eu agradeço muito esse momento, Glória. Um grande abraço e a todos que fazem parte da comissão. Nós é que te agradecemos, Soares, né, por você estar conosco aqui, trazer a história do Bezerra de Menezes, maravilhosa, por sinal, gostei demais. E, assim, é um exemplo, como você disse, sutilmente, né, a gente, com esse projeto, a gente mostra às pessoas que é possível, né, se abrir novas casas, porque, às vezes, as pessoas ficam com medo, como vai ser, como vai fazer, acontece, né? A espiritualidade, ela ajuda, se você tem vontade e se você tem conhecimento doutrinário para isso, né? Então, a gente está chegando ao nosso final da nossa live. Eu estou vendo aqui que Emanuel, né, colocou até falando sobre a questão, quando você colocou aí dos eventos que são virtuais também, proporciona que as pessoas que não podem participar, aí Manuel colocou assim, como, por exemplo, os eventos que acabam sendo caros, com ingressos no valor de 100, 150 reais, fica mais complicado a presença do grande público. Isso é real, né? Mas, assim, a gente sabe que esses eventos, eles também trabalham como vocês, híbrido, né? Fazem a atividade presencial, mas também transmitem. E quando eles transmitem, dá essa possibilidade das pessoas que não podem, como você disse, nós estamos realmente, por enquanto, numa situação um pouco ruim financeiramente, né? De desemprego e tudo, mas se Deus quiser, vai melhorar, né? A gente sempre acredita que o nosso Pai maior é Pai, né? E está sempre ao nosso lado. Eu gostaria de, antes de encerrar, dar alguns avisos aqui para vocês que estão assistindo a nossa live. Começando, no início eu já tinha falado do encontro de diretores da CE com a área geográfica 7, 8 e 10, que nós vamos ter agora no dia 25. É um trabalho onde os diretores da CE, a Comissão Estadual, vai se apresentar às instituições que são adesas a ela, né? Para eles conhecerem o que é a CE, quem são os diretores atuais da comissão, o que eles fazem, e também escutar, né, as casas, as dúvidas, os questionamentos que eles têm. Então, no dia 25 agora de março, no próximo sábado, nós estaremos com as casas espíritas da área geográfica 7, 8 e 10, conversando com eles lá das 14 às 17, lá na instituição, lá no Bezerra de Menezes, no Lar de Germano. Então, nós estaremos lá com esse trabalho. Agora, na Semana Santa, nós vamos ter o EGEP, Encontro de Juventudes Espíritas de Pernambuco, que é um evento coordenado pela Federação Espírita Pernambucana e tem o nosso apoio da Comissão Estadual do Espiritismo. Estamos lá trabalhando juntas,
né, nesse encontro. Ele vai acontecer na Semana Santa, nos dias 7 e 8 de abril. Vai ser presencial, todo presencial. Então, nós fizemos o EGEP virtual por causa da pandemia, ainda ano passado foi assim, mas esse ano nós já vamos voltar presencial. Então, a gente está nas mídias, no Instagram, no Facebook da Federação, no Facebook, no Instagram da CE, estamos divulgando o EGEP. Lá na divulgação tem o link de inscrição para que vocês possam inscrever seus jovens. Então, assim, espero que todos possam participar, né, os jovens. Esse ano o tema vai ser Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, nós vamos estar lá trabalhando com os jovens esse tema, vamos ter oficinas, vai ter arte, música. Então, assim, é uma oportunidade de os jovens conhecerem um pouco da doutrina do Evangelho do Cristo, tá? Nós teremos também, e aí eu chamo a atenção de quem está assistindo, principalmente quem é evangelizador. Nós teremos agora em abril, a partir do dia 22 de abril, então vai ser 22 e 29 de abril, e no mês de maio, 13, 20 e 27, todos no sábado, a formação para evangelizadores espíritas. Essa formação vai ser presencial lá na Federação Espírita Pernambucana. Também é um trabalho em conjunto, em parceria, DIGE, da Federação Espírita, e a CIG, a Coordenação de Infância e Juventude, da CE. Estaremos lá juntos, eu e Ana Lúcia, coordenando esse trabalho da formação para evangelizadores. Então, aqueles que puderem estar presentes, nós vamos lançar ainda esta semana as inscrições e vamos fazer a divulgação nas mídias sociais da FEP e da CE. E teremos também uma formação inicial virtual. Essa ainda está em fase de planejamento. E logo, logo, nós estaremos fazendo a divulgação. Então, essa virtual já dá uma amplitude maior para a região do interior, das pessoas, os evangelizadores que não podem vir para Recife. Então, a gente, paralelo, encerra a formação presencial e logo em seguida a gente vai ter a virtual. Logo, logo a gente vai estar soltando também as informações e as divulgações. Então, gente, para esta live, nós tínhamos esses convites para vocês, tá certo? E encerrando o último convite, nossa próxima live, né, dia 27 agora de março, na próxima segunda-feira, nós teremos a live, que é a live doutrinária que nós fazemos, né, com Leonice Gonzaga. Leonice ela é da Fraternidade Espírita Irmã Angélica, e o tema que ela vai trabalhar conosco na próxima segunda-feira é o Homem de Bem. Então, aqueles que quiserem estar conosco na próxima segunda, no mesmo horário, 20 horas, Leonice, do Irmã Angélica, estará conosco, conversando sobre o Homem de Bem. Agradecemos a presença de todos que estiveram aqui conosco. Mais uma vez, agradecemos Soares por estar conosco aqui. E vamos encerrar a nossa live fazendo a nossa prece, né, de encerramento e de agradecimento aos amigos espirituais por estarem conosco nesse momento. Então, agradecemos aos nossos irmãos, aos protetores amigos nossos, aos nossos mentores Itagiba, da Federação Espírita Pernambucana, e do nosso irmão Djalma Montenegro de Farias, mentor espiritual da Comissão Estadual de Espiritismo. Agradecemos pelo amparo, pela proteção que tivemos durante essa live, pedindo também ao nosso Pai Maior para que derrame sobre todos aqueles
que necessitam aqui no planeta Terra, a todos que estão encarnados aqui, e também aos nossos irmãos desencarnados, que eles possam receber, Pai Maior, os teus bálsamos de paz, de amor, e que tu fortaleça a todos nós que estamos nesse trabalho, na divulgação da doutrina espírita, para que possamos cada vez mais nos fortalecer e levar essa nossa doutrina para todos aqueles que quiserem escutá-la e conhecê-la. Obrigada e que todos fiquem em paz, que todos sejam abençoados pelo nosso Pai Maior. Que assim seja. Obrigada a todos. Um grande abraço para você. Uma boa noite a todos e estamos encerrando agora a nossa live. Tá.